você já viu, né? Já assistiu o podcast dela de química? Ela não é só química não, viu? Matemática também. A mulher arrasa. Vamos lá, hoje nós vamos trabalhar conceitos da matemática. Temos alguns convidados especiais, rostinhos diferentes aqui. Vem aqui, vem, acompanha. Ajuda aí, Capi. Ok, professora Tati, hoje a gente vai falar um pouquinho de matemática. Nós vamos falar de um tema que cai em todo o Enem, que se chama grandezas proporcionais. Aqui a gente fala um pouquinho de razão, de proporção, de porcentagem. Só para você ter uma ideia, no último Enem, das 45 questões, 9 eram sobre esse conteúdo. Bastante, né, gente? Bastante mesmo, Pro, e não é um conteúdo difícil, é só você usar lógica e operações básicas. No meu caso, eu adoro usar a regra de 3. Então, sempre que eu posso, eu saio por uma regrinha de 3. Mas tem várias maneiras da gente resolver. A gente vai mostrar uma delas hoje. O primeiro exercício selecionado diz que um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado, e a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado. Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto? Então, eu sempre recomendo assim, a gente dá uma lida rápida no enunciado, aquela lida com ansiedade. E depois você lê de uma maneira, dá uma segunda lida, dessa vez já mais devagar. Que aí você vai ver o que ele está pedindo, localizar o conteúdo que você vai trabalhar. Eu funciono dessa maneira, cada um funciona de um jeitinho. Com a leitura minuciosa, vamos retirando os dados essenciais do texto. Um pé de eucalipto rende até 20.000 folhas de papel A4, com a densidade de 75 gramas e com a área de 0,062 metro quadrado. E com isso a gente vai tirando as partes mais essenciais do enunciado. Tá, nesse exercício eu resolveria da seguinte forma. São 20.000 folhas, certo? Então eu só pegaria cada uma delas, que tem 0,062 metros quadrados e 75 gramas, e multiplicaria tudo. Olha de novo falando nas unidades. Nesse enunciado ele pede quilogramas, mas está mostrando em gramas. Então no final devemos dividir por 1.000. Então devemos, geralmente quando aparecer isso, sempre reler o enunciado para não cairmos nessa pegadinha. Isso, tem que estar sempre atento nas unidades, isso mesmo. Então a resposta correta, 93 quilos, que é a alternativa aí. Vamos agora para mais um enunciado aí, mais um exercício de Enem desse ano. Então o enunciado é o seguinte: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Nossa, esse exercício é bem óbvio que é de proporção, né? Porque ele até fala de partes proporcionais, Pro. Verdade, fica bem evidente. Como a Yasmin mesmo falou, nós já iremos começar pelas proporções, que são 4 para 6, que é como o capital está dividido entre os sócios. Se a gente sabe a parte de cada um, é só somar que vão dar 16 partes iguais. Mas a gente não tem os valores específicos, então vamos ter que usar frações, que vão ficar 4 16avos, 6 16avos e 6 16avos de novo. Bom, no enunciado ele pede a parcela que Antônio irá retirar dos outros dois sócios para que eles se igualem. Pro, eu poderia chamar esse valor de x? Vamos para a lousa. Bom, a gente tem lá a proporção, se você observar, é 4, está para 6 e está para 6, né? E essa proporção, se a gente somar o 6 mais 6, 12, mais 4, 16. Então, dentro de um total de 16, eu tenho 4 partes em 16 de um sócio, tenho 6 partes em 16 e 6 partes em 16. E foi o que o Eduardo falou. A gente pode chamar de X, porque o que ele quer fazer? Ele quer que a gente retire uma parte desses sócios e some nesse. Então, eu vou tirar aqui uma parte que eu vou chamar de X, desse aqui também eu vou tirar uma parte que eu vou chamar de X, e eu vou somar nesse os 2x. Entendi, Pro. Então, se a gente somar 2x pro Antônio e subtrair um x tanto de José quanto de Joaquim, a gente vai continuar com as 16 partes iguais.
Bom, então agora é só igualar as parcelas de Antônio e Joaquim para que as proporções sejam iguais. É isso mesmo, então vamos lá, vamos igualar, ó. Nós temos aqui a primeira, mais 2x, vai ser igual. Posso escolher qualquer uma das duas, porque elas são iguais, certo? Então, 6 menos x. Dá para simplificar e tal, mas eu vou fazer de uma maneira rápida. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Nós temos aqui fração, então a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E aí, entre 1 e 16, o mínimo múltiplo comum é 16. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim a gente vai fazendo cada um dos casos aqui. Dá 6 e aqui 16 vezes x, 16x. Cancelamos o 16 e trabalhamos como uma equação. Então, tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Então, aqui passa somando e aqui o 6 menos 4. Aqui vai dar 48x e aqui vai dar 2. Quem está multiplicando vai passar dividindo e simplificando, dividindo por 2 em cima e embaixo, 24A. Só que essa daí ainda não é a resposta que a gente está procurando, porque na verdade ele quer a fração da parcela. Você está certo, Yasmin. Então agora a parcela ela corresponderia a uma parte total e o valor que foi retirado poderíamos achar por regra de 3. Isso mesmo. Então a gente tem assim, o total que a gente tinha de cada parcela, 6/16, corresponderiam a 100%, que é uma parte. Agora, 1/24 que a gente achou seria x. Também a gente pode fazer apenas uma divisão, uma parte sobre o todo, daria a mesma coisa. Cruzando aqui, nós vamos ter 1/24 dividido por 6 sobre 16. E fazendo a continha, né? Não esquecendo aqui, nós vamos ficar aqui ó, com 24 vezes 6 e aqui o 16 sobe. Simplificando tudo, nós teremos 1/9, que é a resposta do exercício. Esse exercício ele é um pouco mais complicado, mas é só por conta de interpretação mesmo. Realmente, é um exercício que tem um enunciado curto, mas carece de uma interpretação aguçada.